programa está de volta com a Celi Carlos, que é professora e psicomotricista clínica e fala com a gente sobre o balé motivacional contra o combate à depressão. Tudo bem, Celi? Tudo bom, já. Prazer te receber de novo aqui, viu? O prazer é todo meu, obrigada. Falando sobre um assunto que eu amo, que é balé, apesar de eu não ser bailarina, e que né, entende gente? muito também. Que bom, obrigada. E eu queria começar te perguntando justamente sobre isso. A gente pode falar sobre vários esportes, artesanatos e tantas coisas que ajudam, mas eu quero falar hoje, então, especificamente sobre balé. Como você, como professora, coreógrafa, e você veio aqui da outra vez e falou pra gente sobre as suas atuações no balé, percebeu que ele poderia ajudar tanto quem tem depressão? Então, eu percebi, são 30 anos de carreira, né, Jaque? Então, assim, além do balé clássico ter mudado muito com o passar do tempo, as pessoas mudaram, o balé também mudou com isso. Por exemplo, é uma escola profissionalizante. Então, na minha cabeça, era só quem fazia balé pequena e entrava e se profissionalizava. Eu também tive que me moldar a essa nova era que a gente vive, Até né? porque a professora de balé geralmente quer aquela disciplina, a pessoa vai se dedicar a isso, exatamente. Né? Então, aquele biotipo da bailarina, longilínea, tudo aquilo. Então, a minha cabeça também teve que mudar, né? E nas escolas já estão mudando muito isso, né? Já tem uns balés de adultos, já tem vários tipos de balés já usado, e no nosso caso hoje, que é o balé que ele atua direto na depressão. E é muito curioso isso, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem mães profissionais de várias áreas que elas procuram o balé. Aí você me pergunta, mas elas vão ser profissionais? Pode ser que sim, por que não, né? E pode ser que não também, que elas estejam fazendo, procurando algo diferente no seu dia a dia, né? Porque o balé, ele é isso, né? Ele é para todos, ele é para todo mundo, não é? A ideia é que ele seja inclusivo, de fato, ele é inclusivo, Então, mais gordinha, mais baixinha, mais altinha, todas podem fazer, né? Como você falou. Não necessariamente todas vão se profissionalizar, mas todas podem fazer, né? Todas podem fazer. Hoje a gente tem médica, a gente tem professoras, a gente tem advogadas, a gente tem várias, a gente tem artistas, a gente tem um monte de gente dentro de uma mesma sala de aula, né? E o que acontece isso? O que a gente percebe? Eu percebo, né, na minha sala de aula. Eu tenho muitos relatos de alunas que houve esse resgate mesmo, A gente tem até algumas imagens enquanto você fala. Então, houve até esse resgate. O que acontece? Alunas que tiveram filhos e tiveram depressão pós-parto, acharam no balé, acharam que a vida já estava acabada. Agora eu tenho filho, tenho casa, marido, agora a minha vida acabou. E não, e elas encontraram no balé essa nova... Acho que é até um momento para elas, né? Para elas, né? Porque no balé, o que acontece? A gente precisa estar bonita dentro da sala de aula, né? Então elas se maqueiam, elas fazem o coque, e elas colocam a saia do balé, elas colocam a sapatilha, aquele resgate da infância também, que é muito importante, né? E a gente tem vários e vários, assim, depoimentos. Eu lembro que da última vez que a Celi veio, ela dividiu com a gente um pouquinho a história dela, e o balé também contribuiu demais para sua vida, não foi? Você já trabalhava há muitos anos, né? Sim, eu já trabalhava, já tinha escola, né? Isso aconteceu há 10 anos atrás. Eu fui casada, meu marido faleceu, e aí, enfim, a gente estava montando quebra-nozes e aconteceu isso na minha vida. E aí eu tive também uma depressão por luto, pela perda. O que é natural, né? O que é natural, é uma dor muito forte, né? Só que ele é natural até certo ponto. Se a pessoa não procura ajuda, ela pode se tornar de fato uma doença, né? Ela pode se tornar de fato uma doença. O balé clássico, ele agiu na minha vida, é um motivo, né? Porque você acorda durante o seu dia, tem que acontecer. Você tá triste, você tá deprimida, você tá bem, você não tá? O mundo não para. As pessoas não vão parar por causa da sua dor. E a depressão, ela é uma dor invisível, né? Ela é uma dor humana, mas ela existe e ela é uma dor invisível, né? O que acontece? Quando a pessoa está em depressão, a depressão, ela dificulta a transmissão dos neurotransmissores de produzir o hormônio da felicidade, né? Então, assim, de mandar mensagens para o nosso cérebro do bem-estar, da alegria, né? Então, a gente para de produzir serotonina, que é o hormônio da felicidade. No balé, o que isso ajuda, né? Então, assim, a gente tá lá
uma fala com a outra, e um dia uma tá bem, outro dia outra não tá, e aí você já começa os exercícios, e elas têm que estar bem, tá bonita, e aí vem o sorriso, né? O sorriso faz essa produção desse hormônio, né? Da alegria, da felicidade, que é a serotonina. E produzindo esse hormônio, o que ela faz? Não produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, que isso ajuda muito no dia a dia. A mulher volta a ter o equilíbrio, né? Que a gente está falando das mulheres, porque está falando do balé, mas é a volta do equilíbrio, mesmo, né? É a volta do equilíbrio. O que acontece? Hoje é muito difícil a gente conseguir gerenciar as nossas emoções, né? Gerenciar dia a dia. Não é que eu vou te falar assim, o balé clássico ele é muito fácil. Você vai, você fica feliz, dá risada, faz grand plié, e não é, né? Como tudo na nossa vida, é um treino diário, né? Então, assim, nós temos dentro da gente 15% é razão e 85% é emoção. Então, o que manda na gente, a gente tem que conseguir, através de treino, dos treinos diários, gerenciar as nossas emoções, né? Para que a gente tenha uma vida mais feliz. Mas hoje meu dia não tá feliz. Você também tem uma formação nessa área, né? Tenho. De gerenciar emoções, Tenho sim. É a inteligência emocional. Inteligência emocional. E lá do Rodrigo Fonseca, da Sociedade de Inteligência Emocional de São Paulo. Isso te ajuda a aplicar também com as suas alunas, né? Isso ajuda a gente a aplicar. Porque primeiro, assim, esse gerenciamento dessa dor, dessa depressão, que me levou a isso, né? Então, assim, além de, você imagina, eu tenho meu filho hoje tem 30 anos, mas isso quando ocorreu comigo, meu filho estava fazendo 18 anos. E é um rapaz, ele estava entrando na faculdade, e aí eu tinha uma escola, e aí eu tinha essa minha dor. Você tinha toda a responsabilidade da escola que tinha que continuar tocando, o filho que estava numa fase aí de adolescência para adulta, com 18 anos, e a sua dor, né? Você tinha que gerenciar a sua dor também. E a minha dor, e aí eu falo, e agora? Né? E aí é nessa hora que a gente fala, respira fundo, né? Jesus está comigo, Deus está comigo, Deus me dê força, me capacita. Quantas vezes eu acordei de manhã e falei, Senhor, me capacita. Hoje não vai dar. E ele me capacitava e essa história é uma história que é assim, eu sempre conto porque nós somos o exemplo, né? Então assim, a gente não está falando do balé que traz isso, que trabalha na depressão dessas mulheres e que tanto ajudam hoje por falar, não, eu sou a experiência viva, né? E das minhas próprias palavras. A Celi fala com propriedade e a gente fala também, porque eu sei que a Celi também é cristã, né? Me lembro que a gente falou sobre isso a última vez que ela veio. A gente sabe que nós temos que fazer exatamente isso que ela falou, de orar e pedir forças a Deus, e justamente o que Deus nos entrega é força e capacidade para a gente poder agir. É força e capacidade para a gente escolher. E qual vai ser o nosso caminho para vencer a depressão, por exemplo? Então eu vou fazer um esporte, eu vou procurar o balé, eu vou fazer alguma coisa que me ajude. Não é só pedir forças para Deus e ficar de braço cruzado. Não. Porque você tinha que levantar e viver, né? Então, Jaque, isso é a ação. Né? Então, assim, não adianta você só orar. Deus, lógico que Deus vai te ouvir, mas a gente tem que agir. E também não adianta, eu vou pensar positivo. Né? Então, assim, eu vou mudar minha mente, agora eu vou trabalhar minha inteligência emocional e eu vou pensar positivo. E ficar sentada no seu sofá, não, o que muda é a ação. Né? Então, a gente tem que levantar, a gente tem que agir. E a gente tem que agir dia a dia, todos os dias. Esse dia eu tô mais animada, outro dia eu tô menos animada, não interessa.